uma orientação de final de ano para vocês. Aliás, a segunda de hoje. Quem veio pela manhã, ouviu algumas orientações sobre as últimas frases que nós deveríamos falar nesse final de ano. E agora eu tenho algumas orientações finais nesse momento de transição. Daqui menos de uma hora, nós já estaremos em 2024. E tem algumas orientações que nós queremos passar nesta noite, para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. E para tanto eu quero convidá-los, por gentileza, para abrirem suas Bíblias em Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 9. É o texto no qual nós faremos uma reflexão nesta noite. Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, todas as terras dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Tendo sido lida a palavra de Deus, todo o seu povo a uma só voz diz: Amém. Amém. Eu escolhi a história de Josué para poder ilustrar esse momento que nós estamos passando, que também é uma transição, como foi na vida de Josué naquele momento. A transição em que ele, agora ao final da travessia de 40 anos do deserto, iria caminhar rumo à vitória da terra prometida. E eu quero usar desta passagem e fazer algumas analogias dentro daquilo que Deus pode falar e quer falar conosco neste dia. Josué certamente foi um grande guerreiro de Deus, que tem na sua história muitos exemplos que são ricos e que são oportunos, que servem para orientar a nossa vida, que servem para nos mostrar a direção a seguir. E a vida dele é contada com muitos detalhes no Antigo Testamento, principalmente no livro que leva o seu nome. Mas ele já surge na Bíblia desde o livro de Êxodo, em textos como 13, de 8 a 16 e 33, 11. Lá em Êxodo, em Números, capítulo 13, versículo 8, nós vemos que ele é filho de Num, da tribo de Efraim. E Josué é o mesmo Oséias, não sei se você sabia. É a mesma pessoa, Josué é Oséias. E do hebraico significa Yeshua, que significa Deus salva ou Yahvé salvação. E o nome de Josué, ele tem a mesma formação grega do nome Jesus. Em Êxodo 33, versículo 11, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser o seu assistente pessoal. Ele era um homem de muita qualidade, e quando ele sai do Egito, provavelmente ele já tinha aí na casa dos 40 anos.
A gente chama de jovem, tanto ele como Caleb, mas eram jovens em relação ao seu líder, que era Moisés, né, que saiu de lá com 80. Eles já tinham certamente por volta de 40 anos, e por conta disso nós acreditamos que ele tivesse treinamento militar. Ele passou por algum treinamento pelo exército de Faraó. Ele era um dos auxiliares diretos de Moisés, quando ele recebeu lá no Monte Sinai a lei. Josué estava próximo. Ele também acompanhou Moisés todas as vezes que ele ia à tenda onde encontrava-se com Deus e ouvia a voz de Deus. A gente vê isso lá em Êxodo 24, Êxodo 32, Êxodo 33 e Números 21 também. E eu acredito que esse tempo, essa caminhada com Moisés, foi um tempo de muito aprendizado para a vida daquele homem. Ele entendeu como esperar no Senhor, ele aprendeu a ser um adorador fiel. Teve que ter paciência juntamente com todo o povo. Uma travessia que poderia ser feita em 40 dias foi feita em 40 anos. Só muita paciência mesmo. E ele aprendeu com isso a ter paciência. Além disso, ele pôde adquirir muitos traços do comportamento do seu líder, e isso é comum. Quando as pessoas convivem muito tempo com o seu líder, elas passam a até falar como líder. Você vai ver isso em alguns exemplos, algumas igrejas aí, que os liderados, até a forma de falar, os jargões, eles falam como seus líderes, né? E ele também foi designado como um dos representantes quando Moisés mandou os espias à terra de Canaã. Ele foi um dos representantes, ou foi o representante da tribo de Efraim, né? E após a sua missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, somente ele e Caleb trouxeram uma boa visão a respeito daquilo que viram e defenderam a ideia que os israelitas deveriam prosseguir na sua caminhada rumo à invasão de Canaã. Os outros 10, e a gente conhece a história, eles ficaram assustados por causa do tamanho dos camaradas, né? Os camaradas eram grandes, eram fortes, e eles ficaram muito assustados. Mas Josué e Caleb, não, eles só diziam o seguinte: a terra é muito boa, olha o tamanho do fruto que ela produz. Naquela ocasião, Caleb era mais velho e exercia maior liderança. Isso explica o fato de, às vezes, Caleb ser mencionado sozinho nessa conexão. Ele tinha mais idade, por conta disso, era um líder mais gabaritado. Josué, ele nos deixa um exemplo tremendo de vida. Dá uma olhadinha aí no som, por favor, que está chiando aqui. Ele nos deixa um exemplo tremendo de vida que a gente precisa seguir, porque, segundo o versículo de número 1 do texto que nós lemos, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor a Josué disse, a Josué, que era o auxiliar de Moisés: olha, agora a bola está contigo, peteca está contigo agora, você não vai deixar a peteca cair. Aliás, esse é o tema para o nosso ano 2024, não deixar a peteca cair. Depois a gente vai falar sobre isso. Ele tinha diante de si agora uma grande missão, uma missão muito difícil, uma missão complexa, que seria a conclusão da primeira etapa da jornada do povo de Israel rumo à terra prometida, em substituição do grande líder Moisés. Foram 40 anos que Moisés os conduziu, e agora a bola estaria com Josué, e ele sabia que isso não seria fácil. Eu acredito até que Josué tinha um pouco de medo, né, quando ele pensava sobre essa responsabilidade, sobre a complexidade dessa missão. Mas Deus lhe disse, nesse texto mesmo que nós lemos hoje, nós vamos ver várias vezes, Deus dizendo para ele não ter medo. Não precisa ter medo não, meu filho, eu estou contigo.
Eu vou caminhar contigo, eu estou à frente. E nós vamos nessa caminhada e você precisa seguir adiante. Era um rito de passagem isso. Um rito de passagem importante e necessário nos projetos de Deus. Porque Deus precisava concluir aquela formação daquele povo que já vinha se formando desde lá de trás. E agora Deus queria que eles pudessem estar formatados segundo a sua vontade. E eu escolhi este momento da história do povo de Israel, esse momento da história bíblica, para falar nesse último momento, nessa última reflexão de 2023, a fim de que a gente possa ver aí na vida de Josué, na conversa de Deus com Josué, alguns princípios que regerão a vida nossa durante o ano de 2024, e que regeram a vida de Josué naquele rito de passagem tão importante da sua vida. E a nossa oração, o meu objetivo, o meu desejo, é que a gente possa seguir os mesmos princípios que ele seguiu. Porque se nós seguirmos os mesmos princípios que ele seguiu, 2024 vai surgir diante dos nossos olhos como um tempo de vitórias e conquistas, assim como foi na vida de Josué. Se você crê, diga amém. Então eu quero pensar sobre isso. Eu vou pedir a Rai que me traga aquela água aqui, por favor. Em primeiro lugar, ali minha filha, isso. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Josué que para atravessarmos este ano, certo da vitória, é necessário que tenhamos como ele disposição. Preste atenção. Precisamos ter disposição. No verso 2, nós lemos o seguinte: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Tinha que ter disposição, era necessário reagir, era necessário enfrentar todos os obstáculos que porventura surgissem diante deles, para que eles pudessem seguir adiante no projeto de Deus. Isso é uma lição para nós. Precisamos entrar em 2024 com muita disposição também, prontos para encarar qualquer coisa que surgir diante de nós. Esse deve ser o nosso objetivo, essa deve ser a nossa caminhada. Prepare-se, meu irmão, mas prepare-se mesmo para 2024, porque uma coisa eu tenho certeza, eu não sei quais são as lutas que você terá, eu não sei quais são as dificuldades, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus te trará a vitória. Disso eu tenho certeza, Deus te dará a vitória. Mas para isso você precisa ter disposição, muita disposição, para poder encarar. Não é fácil estar disposto para vencer. Eu imagino Josué naquela situação, né? Olhando para aquele povo, para trás, olhando para os inimigos na frente, e o jovem Josué, ali agora com 80 anos, já não era tão jovem assim. Da mesma forma que Deus chamou Moisés com 80, chamou Josué também com a mesma idade. Falando agora é contigo, meu filho. Vamos nessa. Josué morreu, o Moisés morreu. Agora é você que vai ter que conduzir esse povo. Já pensou que responsabilidade? Já pensou que loucura? Mas ele teve e demonstrou toda a disposição do mundo, e a gente vê isso no desdobramento da história dele. Tanto aqui no final do livro de Êxodo, quanto também no livro de Josué, nas suas conquistas, né? Aqui no caso, no livro de Josué, nas suas conquistas, e na forma como ele lidou com esse desafio da parte de Deus. Segundo lugar, e podem ficar tranquilos que só são 48 partes, daqui a pouquinho a gente chega no final. Em segundo lugar, nessa transição de ano, para sermos bem-sucedidos, precisamos acreditar nas promessas de Deus. Creia na promessa de Deus, meu irmão. Acredite nas promessas de Deus. Versículo 3.
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Nós hoje sabemos que Deus tem milhares de promessas para nós. Não é uma, nem duas, não é 10, nem uma centena, são milhares de promessas para nós. Cada uma delas disponível para cada um de nós. Agora, nós não usufruiremos delas, se não acreditarmos nelas. Precisamos acreditar nas promessas de Deus. Deus tem promessas de bênçãos para cada um de nós, que nos farão passar por qualquer situação. Promessa de Deus para Josué, fala, ó, pode ir que onde você pisar ali é teu. Promessa de Deus para a nossa vida vai na mesma direção. Aonde nós chegarmos, seremos abençoados. Porque Deus vai cumprir sempre as promessas na nossa vida. Ele tem promessas de bênçãos, que nos fará vencer qualquer situação, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. As promessas, elas terão sempre validade vitalícia. Promessa de Deus vale para sempre. Eu acho que Josué, e a gente vê a história do povo de Israel, quanto sofrimento, não só na primeira parte da sua caminhada liderado por Moisés, mas também na sua segunda caminhada até a sua morte, o quanto este homem viu dificuldades diante de si. Mas Deus cumpriu as promessas e abençoou de uma forma tremenda, porque Deus é fiel. Preste atenção nisso. Deus é fiel e sempre vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Terceira lição que nós aprendemos na vida de Josué é que seremos bem-sucedidos nessa transição a caminho de 2024, quando entendermos uma coisa que é muito simples, mas verdadeira. Para Deus não há limites. Para Deus não existe impossíveis. Versículo 4. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. A gente não entende muito disso, porque ler para nós não tem muito sentido, a não ser que a gente conheça geograficamente aquele espaço. Deus está falando para ele que é um povo que está saindo dali, sem muita experiência, a não ser a experiência de caminhar no deserto, e que ia encarar agora um monte de exército preparado, para chegar e encarar esses exércitos. Ele foi, ele encarou, e ele venceu. Em 2024, nós precisamos entender que teremos muitas barreiras em nosso caminho. Até falamos nisso hoje de manhã, quando citamos o apóstolo Paulo, falando 2 Coríntios capítulo 4. Quem veio, ouviu. Muitas barreiras, muitas dificuldades, talvez alguns tropeções, mas nós caminharemos. Talvez em alguma situação na nossa vida, em 2024, surja até medo. Em algum momento pode ser que nós fiquemos com medo. Quem sabe até tenhamos o sentimento de que não é possível. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Pode ser que isso aconteça na nossa vida, mas nós precisamos entender. E eu quero falar isso para você nessa noite, que o que define a nossa vida e determina os nossos limites é Deus. E para Ele nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Por isso, meu irmão, pode entrar com essa convicção. Entre em 2024 com essa convicção. Para Deus nada é impossível. E continuaremos sendo vencedores para a glória do Senhor. Presta atenção agora nessa quarta lição. Lição preciosa que aprendemos com Josué nesse texto, nesse contexto que falamos. Assim como foi com ele, precisamos ter a convicção de que Deus estará conosco sempre em 2024. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E eu colocaria um adendo aqui. Assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, estarei com vocês.
e nunca os abandonarei, nunca os deixarei. Você precisa crer nisso, meu irmão. Deus vai estar conosco em toda a nossa caminhada em 2024, como esteve conosco em 2023. Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de vitória, Deus estará conosco, mas nos momentos de derrota também. Nos momentos mais difíceis, Deus estará conosco. Nos momentos de tristeza também. Nos momentos de alegria. Nos momentos de dificuldade, Deus estará conosco e trará sempre alegria ao nosso coração. Nos momentos melhores de nossa vida, quando nos alegrarmos, o Senhor estará conosco, festejando conosco. Você precisa acreditar que Deus está sempre comigo. E você precisa acreditar que Deus está sempre contigo também, em todos os momentos. E assim como Ele disse a Josué, Ele diz para você agora. Preste atenção, essa palavra é para você. Ninguém vai resistir a você em 2024. E se resistir, perderá a batalha. Porque diz o Senhor, eu estarei contigo sempre. Olha para a pessoa do lado e fala assim, pode acreditar que Deus vai estar contigo sempre. Diga para ela assim, Ele nunca vai abandonar você. Diga ainda assim, Ele nunca vai te deixar. Agora olha para mim, você crê nisso? Se você crê nisso, então dê um glória a Deus agora. Amém. Quinta lição. Para vivermos e vencermos em 2024, como Josué, precisamos receber o desafio do Senhor e acatá-lo. Sabe qual é o desafio? Está no versículo de número 6. Seja corajoso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deixa eu dizer um negócio para você. A mentira é do diabo. E o medo na vida do crente é mentira. Você não pode ter medo. O desafio de Josué era um desafio muito grande. Conduzir aqueles milhares, mais de 1 milhão de pessoas, na conclusão daquele projeto que foi iniciado por Moisés há 40 anos atrás, lá dentro do Egito. Josué tinha motivo de sobra para ter medo. Ele assumiu a responsabilidade maior na condução daquele povo. Mas é Deus quem o encoraja, dizendo, você vai conduzir esse povo, como prometi e jurei aos teus antepassados. Você conduzirá vitorioso esse povo. E quero dizer para você também, na sua vida, e Deus está te encorajando nesta noite, você será bênção em 2024. Você será bênção em 2024. Certamente Josué teve muitas dificuldades, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ele encarou muitas dificuldades até conquistar Canaã. Mas ele venceu. Todas elas. Ele foi corajoso. Ele venceu. Seja você também corajoso e apesar de todas as dificuldades que surgirem em 2024, tenha certeza de uma coisa. Você sairá vencedor no nome de Jesus Cristo. A coragem é uma virtude que é concedida por Deus a cada um dos seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Em penúltimo lugar, quer ser um vencedor em 2024? Siga o conselho de Deus, o versículo de número 7. Seja obediente. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Esse é um motivo sine qua non. Você sabe o que quer dizer sine qua non, né? Sem o qual não há. É um termo latim que se usa para poder explicar que é indispensável. É um motivo indispensável para você ser vencedor. Ser obediente a Deus. Você não será vencedor se não obedecer a Deus. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus em obediência. Custe o que custar, e não tenha medo. Não tenha medo. Como Deus disse a Josué, Ele diz para você também nessa noite: seja forte, seja corajoso, obedeça tudo aquilo que você ouvir do Senhor, obedeça a palavra de Deus, seja fiel a tudo aquilo que você aprender, tudo aquilo que foi ordenado por Deus à tua vida, na palavra dEle, na palavra santa e bendita dEle. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga firme com Deus, porque dessa forma você será bem-sucedido em toda a sua caminhada nesse novo ano que se inicia daqui a pouco. Josué foi bem-sucedido, e você também será. Siga em frente, meu irmão, siga em frente, minha irmã. 2024 será um ano de muitas vitórias para você, em nome de Jesus. Mas não se esqueça, o segredo do sucesso é a obediência. Se você quer, diga comigo agora: eu vou obedecer a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Agora diga assim: eu vou obedecer a Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, e você será vencedor. E por último, você será vencedor e terá o melhor ano da sua vida. Estou dizendo aqui em nome do Senhor Jesus, 2024 pode ser o melhor ano da sua vida. Você pode ganhar todas as bênçãos que Deus reservou para você, se você observar a palavra de Deus, de dia e de noite. Versículo 8. Não deixe de falar deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós encerramos a nossa explanação com a orientação final de Deus a Josué, que na realidade ratifica a explanação do texto anterior. Leia e medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Até porque para você obedecer, você precisa meditar e conhecer a palavra de Deus. É ali que você vai entender e conhecer a direção de Deus para a sua vida. É necessário que você conheça. E você precisa conhecer a palavra de Deus, e só vai conhecer a palavra de Deus lendo a palavra de Deus. Não se contente com o sermão aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não. Isso é claro que traz alento à sua alma. Mas assim como você tem que se alimentar todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias. Todo mundo aqui, eu espero, né? Quando acorda, toma um banho, escova os dentes, toma o seu café. Coloque na sua rotina matinal ler a palavra de Deus. Mesmo que seja pouco, leia um capítulo por dia. Se você conseguir ler 4 capítulos por dia, em um ano você leu a Bíblia toda. Leia alguns versículos por dia, mas não deixe de ler e refletir. É o que Deus espera. Você precisa meditar. Você precisa ler. E tendo lido, refletido e meditado, aí vem a parte melhor. Você precisa viver aquilo que você aprendeu. A palavra de Deus não é só um livro qualquer. Um livro onde a gente aprende algumas coisas para poder trazer ao nosso bojo de conhecimento. A palavra de Deus é um manual de vida.
E você será bem-sucedido quando a palavra de Deus for o seu manual, o manual da sua vida. Aí você será bem-sucedido. E a conclusão da nossa mensagem é a mesma conclusão do texto que nós lemos nesta noite. Versículo de número 9. Coloca aí, por favor, o versículo 9. Já está lá, né? Vamos ler juntos? Não fui eu. Quem quer receber essa palavra como sua, diga amém. Amém. Não tenha medo, querido, porque Deus é contigo. Não tenha medo, porque Deus já está te abençoando. E Deus ainda vai te abençoar mais e mais para a glória do nome de Jesus. 35 anos, que todas as viradas de ano eu passo orando ao Senhor. Tem 35 anos que eu me privei de ver fogos. Morei no Rio 7 anos, sou de São Paulo, morei em Salvador vários anos, então eu tive a chance de estar em grandes espetáculos pirotécnicos, por assim dizer, em grandes festas. Mas a maior festa que nós podemos ter é essa que nós estamos tendo aqui. E agora o que nós vamos fazer, e faltam 5 minutos, para a virada do ano. Nós vamos orar. Nós vamos, nesses próximos minutos, até que o ano de 2023 fique para trás, e o ano de 2024 chegue, nós vamos orar. Primeiro, em gratidão a Deus por tudo aquilo que vivemos nesse dia, nesse ano, né? Nos dias do ano que se finda. E também orando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que viveremos no ano de 2024. Deus, Ele deseja muito abençoar a nossa vida. Foi o que nós lemos hoje, o que nós refletimos. Mas é necessário que sejamos obedientes, que sejamos constantes, que não tenhamos medo, que possamos nos disponibilizar, ler a palavra de Deus todos os dias, orar, falar com Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos. Vai ser um ano e tanto para nós. Eu já estou vendo. Vai ser um grande ano para nós. E isso eu digo assim, particularmente, cada um de nós. Todos nós seremos vencedores para a glória de Deus. Porque o Senhor é fiel. Amém?